Pois bem, o seu apego é um dos fatores que te faz fracassar. Nesse vídeo eu vou destrinchar um pouco mais sobre esse assunto e eu espero que algo do que eu falei te traga reflexões e seja útil para você de alguma forma. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Para eu conseguir te explicar o que eu quero dizer com essa frase que eu acabei de te falar, primeiro a gente tem que construir uma linha de raciocínio. Então, vamos pensar o seguinte: você ao longo da sua vida se mudou bastante, certo? Ou, tá, você eu não sei, mas eu vou falar sobre mim. E eu mudei bastante de alguns anos pra cá. Se eu parar pra pensar na Evelyn de um ano atrás, eu mudei muito. Questão de aparência, de personalidade, de hábitos. E não só eu mudei, como o meu ambiente mudou bastante também. Então, questão de eu mudei de cidade, eu mudei de faculdade, as minhas responsabilidades, as companhias que eu tinha, tudo assim mudou. E essa mudança é maior ainda se eu parar pra pensar de 2, 3, 5 ou 7 anos atrás. Correto? Podemos concordar com isso? Ok. E comigo aconteceu que durante um certo período, ali, logo depois de eu fazer 18 anos, era 2022, então foi o ano que as coisas voltaram ao normal presencial depois da pandemia. Parecia que eu não estava funcionando direito. Assim, eu estava no cursinho, eu não conseguia estudar direito, as tarefas que eu tinha para ajudar em casa, tarefa doméstica, parecia que era muito cansativo, que eu não tinha tempo, e parecia ali que eu estava sempre muito cansada, que eu não dava conta de resolver minha vida. E ali naquela época, naquele ano principalmente, eu me senti um fracasso, porque como que a menina aqui no fundamental e no primeiro ano do colégio, do ensino médio, eu fazia balé, fazia curso de inglês, curso de música. Ainda assim, eu tirava notas muito boas na escola, eu conseguia estudar, eu lia livros por lazer, sabe? Eu tinha tempo de descansar, enfim, de escrever no meu diário, de pensar o que eu queria da vida. E de repente eu não dava conta mais de conseguir planejar uma refeição, comer direito, dormir 8 horas por noite. E, enfim, foi complicado e eu não aceitava isso, sabe? Eu não conseguia compreender como isso era possível, como que eu era a mesma pessoa, sabe? E assim, eu não era a mesma pessoa, ainda não tinha compreendido isso, né? Porque eu me comparava a minha eu de antes da pandemia com ali logo após, em 2022, que, assim, muita coisa aconteceu naquele ano e muita coisa mudou do final de 2021 pro começo de 2022 na minha vida. E o ponto é que, sem me dar conta de que tanta coisa assim tinha mudado, eu continuava fazendo as coisas da minha vida da maneira que eu estava acostumada a fazer antes. E não me dava conta que era aquilo que não funcionava, a maneira como eu tentava resolver as coisas. Eu achava que o problema era comigo, com a minha capacidade, enfim, que de repente eu tinha ficado emburrecida, que eu não conseguia aprender as matérias e, enfim, eu não tinha energia, então eu achava que o problema era exclusivamente eu. E não considerava essa questão de mudança de ambiente. Vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Porque eu vou conectar, vai fazer sentido com a frase do começo do vídeo. Aí, no meio dessa crise que eu tava, um dia eu vi um post, um vídeo, enfim, sobre dica de estudo ou algo nesse sentido. E nesse vídeo tinha uma frase assim, que para você usar o método de estudo enquanto ele funciona. E quando ele parar de funcionar, você mudar o método, procurar outro. E por mais que aquele vídeo era sobre estudo, quando eu li aquilo, me deu um clique assim na minha cabeça, porque eu percebi que eu tava agindo, eu tava lidando com as coisas da mesma forma que eu costumava fazer antes. Eu tava percebendo que não tava funcionando, mas eu não modificava o meu funcionamento e a minha rotina
para atender às necessidades atuais. Eu continuava fazendo as coisas do jeito que eu estava acostumada, sem considerar que as coisas tinham mudado e que para poder funcionar naquele novo ambiente eu precisava mudar. E foi aí que eu comecei a me dar conta e ter essa percepção consciente de algumas coisas. Então, por exemplo, eu parei para pensar. E eu lembrando de que até o sétimo, oitavo ano do fundamental, o jeito que eu estudava para as provas de história era eu pegava os textos que tinha na apostila, no caderno, eu lia e eu grifava um dia antes da prova, e isso era suficiente para eu conseguir fazer a prova e ir bem. E ali, eu sendo vestibulando, eu não estudava história, mas desse mesmo jeito. E, obviamente, não é um método que seria aplicável, que seria eficiente ali naquele contexto de vestibulanda. Mas até aí tudo bem, porque isso era um método, né, enfim, que eu já tinha identificado e eu não estudava mais história dessa forma já fazia alguns anos. Mas, outro exemplo. Eu sempre fui difícil de responder o WhatsApp, responder mensagem. Então, uma estratégia que eu comecei a ter quando eu estava ali na minha adolescência era: quando eu estiver dentro do carro, no trajeto de um lugar para o outro, eu vou responder o WhatsApp. Até porque, né, eu era adolescente, eu ia como passageira. E daí me obrigava a responder o WhatsApp naquela hora, né? Era uma maneira que eu tinha arrumado para resolver aquilo. Nesse ano de 2022, eu tirei minha CNH. Então, depois disso, assim, 98% das vezes que eu tava dentro do carro, eu também era motorista. Então, eu não respondia mais mensagem de WhatsApp no caminho, no trajeto entre os lugares. Aí você imagina, eu tenho mensagem depois daquilo, depois que eu tirei minha CNH, eu tenho mensagem no meu WhatsApp que tá lá pegando poeira. E é uma coisa que eu ainda não consegui resolver, não encontrei uma outra estratégia. Mas aí eu me dei conta desse tipo de coisa, sabe? Porque era inconsciente, sabe? Eu vou tentar explicar melhor. Pegando o WhatsApp como um exemplo. O WhatsApp era uma coisa que eu não tava dando conta de responder mensagem, eu não tava entendendo por quê. O que aconteceu com o meu cérebro, sabe? Por que raios que eu não. Era uma coisa simples que eu consegui resolver até o momento e de repente parece que não funciona mais. Eu não tinha percebido a mudança do ambiente e também nem me dado conta de que tinha uma necessidade ali para eu mudar o método, sabe? Adaptar para eu conseguir executar aquilo. Então parecia que o problema era eu e eu não considerava essa questão do ambiente. Então, assim, eu tinha esse apego pelos processos, pela maneira como eu fazia as coisas no passado, até por ter passado pela pandemia, né? Então, eu me ancorava muito, eu me comparava muito com como a vida era antes da pandemia. E eu tentava replicar e continuar fazendo da maneira que eu fazia. Então, esse apego que eu tinha com o meu passado, na verdade, não só me estagnava, mas também me prejudicava. Eu acho que todo mundo sabe ou já ouviu de que o melhor método, o melhor jeito de fazer alguma coisa é fazer da maneira que se adapta melhor para você, certo? Concordamos. Verdade. Mas a questão é, você tá sabendo avaliar se aquilo tá funcionando ou não? Você tem sinceridade na hora de olhar para você e para sua vida e dizer o que ali não tá encaixando? Você tem essa maturidade de não se apegar àquilo, só porque você faz aquilo da mesma maneira há anos, se parar de funcionar, você vai ter que mudar, vai ter que, talvez não completamente, mas fazer algum ajuste. E é aí que é a questão. Isso da gente conseguir passar por essa mudança. Porque envolve muito da questão psicológica. Talvez pareça algo muito simples, óbvio e assim, bobo até, mas eu quis trazer esse assunto aqui porque é uma coisa que eu
levei anos para entender e para começar a aplicar um pouco na minha vida. Então, por exemplo, falando sobre questão de estudos, eu sempre tive uma vaidade, assim, um apego por ter ali meu caderno de anotação da escola, com as anotações bonitas e tudo anotado, bem certinho ali, em vez de priorizar realmente o quanto daquilo eu estava conseguindo reter. E será que talvez uma anotação assim mais feia, mas que fosse assim mais dinâmica, não seria melhor para o meu aprendizado do que ter aquilo bonito? E foi algo que demorou anos e eu ainda tô bastante nesse processo, né? Agora eu já tô na faculdade, mas ainda assim é cada dia que passa, cada semestre é uma nova adaptação, porque mudam as matérias, mudam o jeito de aprender, e realmente é constante assim a gente ter essa, primeiro, clareza de enxergar o que não tá funcionando, e depois assim uma humildade, talvez, de mudar, reconhecer, enfim, de deixar de lado esse apego para que seja possível a gente realmente evoluir. Mas então, é isso, e eu gostaria de saber quais as reflexões de vocês sobre isso. Fez sentido alguma coisa do que eu falei aqui? É algum assunto que vocês gostariam de ouvir mais sobre? E é isso. Até o próximo vídeo.